ela tem que começar no inquérito policial, que tem que ser simplificado, e tem que avançar, tem que diminuir essa quantidade de recursos que nós temos hoje no nosso sistema, que acaba inviabilizando a prestação jurisdicional. Um Código de Processo Penal de 1941, né, construído em pleno Estado Novo, e que hoje é utilizado, e utilizado pelas elites. Por quê? Porque ninguém fala nisso. Mas há um componente aí, quer dizer, são duas coisas. Uma é essa da forma como a justiça funciona, né? A outra é que existe também a arbitrariedade policial. Como é que você vê essa questão? Essas ações policiais do Batalhão de Operações Especiais, principalmente a de setembro do ano passado, com 24 mortes, são ações que foram chanceladas pela sociedade. Institutos de pesquisa entrevistaram cariocas e 91% dos cariocas aplaudiram aquela ação policial com resultado 24 mortes. Independente da classe social. A pesquisa feita em favela, feita na Zona Sul, na classe média. Então, a nossa sociedade é conservadora e ela gosta de sangue. Ela gosta da solução de força. Isso é lamentável. Eu reputo isso a um descrédito que a Justiça, que o Ministério Público e a própria polícia vão dar uma resposta efetiva para aquelas pessoas. Sim. Então, elas querem ver a solução do problema e acabam apoiando essas ações em cima dessa solução. Me parece que hoje, com essa crescente violência, todo mundo ficou muito assustado. A gente começou botando grade, né? E hoje a gente, atrás da grade, aplaude quando a polícia mata 24. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com esse tema. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do 3 a 1. O tema é violência e nós vamos começar com uma pergunta de um telespectador. Eu tive minha casa roubada onde levaram uma bicicleta. Me orientaram a dar queixa. Eu não dei queixa por não acreditar que fosse resolver algo. O que a população pode esperar para voltar a ter credibilidade nas instituições, principalmente na polícia? No Espírito Santo, quando nós chegamos, a taxa de registro de ocorrências girava em torno de 40%. Hoje tem quase 80%. Quer dizer, quase 80% da população registra quando acontece algum delito. Isso acaba dificultando os nossos números, porque ano a ano parece que vai crescendo, mas não. Mas é um sinal positivo para a gente de que está aumentando a confiança no sistema de segurança pública do Estado, né? O Disque Denúncia também, o nosso Disque Denúncia também. Mês a mês nós estamos recebendo mais ligações, a população confiando que aquelas informações... O Disque Denúncia funciona? Funciona muito, muito. Você acha que é uma experiência válida? É um instrumento valiosíssimo. E vocês não seguem pista falsa, não? Não tem manipulação disso? Não, porque os operadores, aqueles que recebem, eles são treinados para fazer determinadas perguntas e avaliar se aquelas perguntas têm um contexto positivo. E a própria polícia faz uma triagem, ela cruza as informações que são dadas pelo Disque Denúncia com as demais informações da nossa inteligência e, a partir daí, valora ou não aquela informação. Fátima, houve um plebiscito sobre o uso de armas de fogo no Brasil. A ideia era proibir, todo mundo fez campanha contra, as TVs fizeram campanha contra, os partidos, o Congresso, polícia. E quando chegou o resultado do plebiscito, o povo votou a favor do direito a ter uma arma de fogo em casa. O brasileiro é violento? Ele quer resolver as coisas na base da força? Eu vejo o brasileiro como cordial e assustado, de um lado, né? Então, ele quer ter a arma na casa dele para se defender se alguém entrar, né? Isso é muito comum numa cidade como São Paulo, né? O desejo do cidadão talvez não seja de pegar aquela arma e ser violento, mas ele quer ter aquela arma guardada no armário dele para que, se alguém entrar na casa dele, ele resolva o problema por conta, né? Então, acho que venceu no plebiscito a vontade do brasileiro, porque eu acho que é gerado por esse medo, por essa incerteza, por essa desconfiança ou não confiança na polícia. Esse rapaz tem razão. Se ele for em São Paulo,
fazer um BO de uma bicicleta, os caras vão dar risada, vão rir mesmo. Ou ele vai esperar 16 horas ou mais para poder registrar, porque ele vai vir, não, tem caso mais importante na frente. Tem caso, mas o seu celular não é nada. Tem um assassinato aqui, tem um sequestro ali. Então, ele não vai mesmo. Porque vão debochar dele e ele não vai suportar 16, 20 horas sentado no banco da delegacia sendo maltratado para registrar uma queixa de uma bicicleta roubada. Rodrigo, você que está cada vez mais se dedicando a estudar esse tema da violência, experiências de combate à violência, como é que você encara essa questão, essa correlação entre os pequenos delitos e os grandes crimes, a violência mais brutal, os confrontos armados entre polícia e traficantes? Como é que essa coisa funciona? A relação é direta e é elementar. Onde você tem qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de pendência, onde você tem oferta de arma, onde você tem oferta de drogas, oferta de bebida, onde você tem um clima social instável, desemprego, onde você tem jovens sem ocupação, o furto do bujão de gás vai virar um homicídio. A noiva que apanhou do noivo durante 4 semanas seguidas e foi à delegacia 2 vezes e procurou auxílio do policial, e o policial, olha, resolve isso com o teu marido e tal, ela vai ser assassinada daqui a 5 ou 6 meses. Aliás, a experiência diz isso. Mulheres em Pernambuco que morrem com seus companheiros, elas procuraram a polícia 2 vezes ou 3 vezes antes de morrer. Então, a atenção da polícia deve ser ao roubo de bicicleta, deve ser ao furto do bujão de gás, deve ser a briga de marido e mulher. Essa é a atenção da polícia. E é do município também. Você acha que essa tensão aí ela é parteira de uma violência maior? Sim, sim, sim. O resultado é o resultado morte. No final de tudo, é o resultado morte. A questão da milícia do Rio de Janeiro, onde o município não está presente para regulamentar um serviço público, a NET, a TV a cabo, a Sky, o transporte alternativo, a venda de bujão de gás, onde o município não regulou essas atividades, se instala a milícia precisa de território para vender mais, acontece o conflito e acontece a morte. Essa questão ela pode ser enfrentada com políticas públicas, Rodney? Essa questão, por exemplo, do consumo de drogas, do comércio irregular, como é que você vê isso? Deve ser enfrentada por políticas públicas voltadas para a resolução dessa questão. Em Pernambuco, nós tínhamos uma experiência lá que eu achei bem interessante, que nós estamos tentando colocar, que é núcleos de resolução de conflitos dentro da própria comunidade. Assim, ou igrejas, ou em casa de lideranças e tal, que geravam muito bons resultados. Em algumas delegacias nós implantamos o que a gente chamava de oficina do homem, que era levar o infrator do crime mais leve para que ele pudesse entender a consequência daquele ato dele, o que poderia gerar aquele ato dele. Em boa parte dos casos, nós não tivemos o segundo atendimento, o terceiro atendimento, como você colocou. Mais uma pergunta de telespectador. Pois não. Gostaria de saber realmente se o problema atual da segurança é educação. Não é uma questão somente de educação. É uma questão de educação também, é uma questão de ocupação. A faixa etária que participa do crime ativamente no Rio de Janeiro, de 14 a 22 anos, 14 a 23 anos, que mais mata e que mais morre, ela precisa não só de educação, precisa de ocupação, ela precisa ter diversão, cultura e lazer. Educação também. Então, eu diria que, numa situação emergencial, o acesso a esporte, cultura, lazer e educação seria uma boa solução para o Rio de Janeiro. Como é que está a situação lá nas escolas de São Paulo, com essa questão da violência, dos crimes e tal? As escolas de São Paulo hoje tem gangues que dominam as escolas, né? Gangues que se enfrentam, gangues que brigam entre si, gangues ligadas ao crime organizado, né? Então, hoje a situação da violência nas escolas em São Paulo é muito grave. É um assunto pouco falado, né? A imprensa demorou um pouco para enxergar esse lado, né? Porque talvez também tenha tantos crimes. Eu digo que eu trabalho há 20 anos como repórter policial, eu nunca cheguei um dia na redação que não tivesse pauta.